Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22.629. Assim, são faltantes, né, para a jornada do TENEG 25567, 2.938 dias solares. Olha que legal. E eu, né, especificamente dentro desse meu viés, né, esotérico, né, eu capto algumas informações, né, muito minhas, né? Não se trata nada de fantástico, né? Incrível, maravilhoso. Não. Próprio mesmo do meu eu, né? Então, quando preparei, né, o discricionário, né, 2.938, aí eu olhei, né, numericamente falando, né, e aí vi o 29 e vi o 38. Olhei para ambos assim com uma singularidade e com uma admiração, né, por estar inevitavelmente hoje me manifestando, né, mas por entender, né, dentro de um compêndio maior, né, uma representatividade simbólica, né, simbólica no ponto de vista magnético, né, de baixo para cima. E separei até uma imagem que eu tenho aqui no livro da Blavatsky, né? Essa imagem aqui, ó, de baixo para cima, né? É uma representatividade, né, vamos dizer assim, atual, da Yggdrasil, né? A árvore da vida celta, né? Onde das profundezas das suas raízes, né, as suas copas chegam nos mais altos céus, né, com vários pontos, né? Então, essa consciência que vos fala, do TENEG 25567, se sente como um ponto desses, né? Como um dessas centenas de milhares de pontos de interligação, né, com o todo. E esse discurso, né, da representatividade nada mais é do que um alinhamento, né? Um alinhamento que eu fiz na hora que eu escrevo. Eu gosto de escrever. Eu me sinto bem escrevendo. E certa vez eu já falei aqui no canal, né? Eu não escrevo porque eu preciso me lembrar. Eu escrevo porque eu não posso esquecer. Então, a minha escrita ela é sempre pautada imageticamente, né, por essas energias, né, de baixo para cima e de cima para baixo, onde essa consciência que vos fala agora percebe esses dois movimentos, né? Então, fiz obrigatoriamente essa primeira linha de discurso, né, de verbalização, não bem um discurso, da verbalização da minha extrema satisfação de estar produzindo e estar aqui verbalizando juntamente a vocês esse meu ensaio, né? E agora passamos para o segundo movimento, né? E o segundo movimento é esse meu ensaio de 13 de maio de 26. Olha que legal! Eu produzi 1.118 palavras. Aí eu falei, caramba, eu tinha feito 1.181 palavras no ensaio anterior, dessa vez, né? 1.118. E aí, a mesma linha de raciocínio, né? Acabei de produzir, não havia intencionalidade, né? Mas havia sim, por assim dizer, essa manifestação. Então, quando eu acabei de produzir, eu falei, não, pô, não tem revisão. Só tem verbalização. É o 3, 1 e o 8, cara. Que vai formar de novo o 11, né? Do 29 e do 38 que a gente está falando aqui, que é
a minha energia magnética de essência neste orbe, né? É o 11, cara. Então, já estou puramente satisfação, né? Internamente. E agora estou levando toda essa satisfação, né, para o externo, né? Para que possa contaminar cada um de vocês, né? Nos seus saltos, né? Não tem aqui nenhum título, não tem nenhum dito aqui, né, de autoridade, né, de mando, de obrigatoriedade, não, de forma alguma, né? A nossa proposta é exatamente esse movimento, né, do um, né? Que todos somos, né, um, né? E somos o um na individualidade e somos o um no coletivo, né? E juntos, né, continuamos a ser o mesmo um, só que no coletivo. Olha que legal! Isso é muito filosófico. É muito a cara aqui do canal, né? Pois bem, continuando a minha verbalização. Nesse ensaio do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte, da filosofia psicoastrológica, passamos a entregar aqui duas abordagens. A primeira de cunho psicofilosófico, voltado para o projeto. Conhece-te a ti mesmo, Teneg 25567. E a segunda de cunho ritualístico, gnóstico, psicoastrológico. Essa, baseada nos paradigmas de Coven e Sivananda. O que fazemos repetidamente, e fazemos repetidamente, somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma, nossa primeira abordagem é espelhada, como a gente já vem anunciando dentro do projeto, né? O projeto nada mais foi do que uma coadunação, né, de um movimento inconsciente, né? O self se comunicando com o eu pequeno, né, com o ego, né, nos meus movimentos de internalização através de meditação, né, e especificamente entendendo algumas coisas que deveriam ser colocadas em prática e, como seres mundanos, né, precisando ter um norte, né, como é que é isso, né, e o norte está aqui, né. Então essa abordagem está espelhada na obra Divina Comédia, né, do Dante Alighieri, que eu faço, né, e já anunciei aqui no canal, né, uma leitura metódica, né, ritualística, né, que está dentro do meu ritual. Ela é feita diariamente, né, e sempre a leitura da página, né. Eu estou fazendo talvez, né, dentro desse meu movimento aí quinquenal, né, estou fazendo talvez pela terceira vez, né, que eu leio a centena da página, né, no meu dia solar. Então, especificamente nos versos 142 e 148 do Paraíso, que eu fiz essa leitura no meu dia solar 22.607, eu identifiquei a afirmação, né, que estava lá, né, eu já tinha lido antes, mas que, vamos dizer assim, se condensa em energia a partir do momento, né, que existe um alinhamento, né? Então, self, ego e a mensagem, né, sincronisticamente a mensagem. Se o mundo prestasse mais atenção às disposições naturais das pessoas, estas conseguiriam maior rendimento nos seus resultados. E aí o mundo, ele não é externo, né? O Dante está colocando lá no externo, mas ele é um mundo interno, né? Essa capacidade interior deles, dessa própria, vamos dizer assim, consciência, né? Entender quais seriam suas disposições naturais, né? Mas os homens ignoram o temperamento gerado pelas influências celestiais. Está aí no orbe as divindades entregando especificamente determinados dons para cada um de nós, né? E desviam os melhores dons para fins errados, por não conhecer as aptidões especiais de cada um. E eu reescrevo aqui, dentro do projeto, né, pela minha leitura, né, que acabei de vos falar, no meu dia solar 22.607, página 607, da Divina Comédia, do Dante, né, especificamente nos versos 142 e 148 do Paraíso. Recaindo hoje no projeto Conhece a Ti Mesmo, especificamente
através da divindade astral Marte, né? Se eu preciso conhecer, tenho que entender as divindades que me fizeram concedências, né, de dons. E aqui hoje estamos trazendo a divindade astral Marte, cuja janela energética, né, que já falamos aqui, mas não nos custa lembrar de novo, né? A janela energética nada mais é do que um canal específico de energia para cada uma das consciências. Essa janela aqui é somente do TENEG 25567, mas todas as outras consciências têm as suas próprias janelas, né? Que cabem, evidentemente, né, a partir de um processo, né, de estudo, em primeiro lugar, né, e de, vamos dizer assim, não basta estudar, né, você tem que se alinhar ao que está sendo trazido como conhecimento. Que é o que a gente faz aqui, né? A gente estuda para alinhar e, por assim dizer, transmutar para nós mesmos e, de alguma sorte, para outros. Então, essa janela energética de Marte, né, se abre bienalmente entre os 12 graus e os 22 graus de Touro. Então, nós aqui no ensaio vamos apresentar em 3 movimentos. O primeiro movimento é a apresentação. Essa é para todos os seres viventes, todas as consciências viventes no orbe, né, que tem algum tipo de dotação entregue pela divindade Marte, né, que talvez não as conheçam, né, mas para nós, hoje, né, especificamente, nós estamos materializando. Já conhecíamos antes, mas hoje a materializamos, né, nesse nosso ensaio do dia solar 22.629. Pois bem, então a apresentação de Marte na mandala elétrica simboliza o princípio da ação e o contato direto do ser com a realidade concreta e material. É através da experiência vivida e do aprendizado que surge a verdadeira compreensão, pois compreender significa integrar aquilo que foi apreendido ao próprio ser. Marte representa a força ativa que impulsiona o indivíduo a agir, afirmar sua vontade, sustentar suas convicções, exteriorizar sua energia interior. Isso é muito legal. Essa divindade astral expressa coragem, iniciativa, entusiasmo, impulso e capacidade de realização, sendo a potência vital que move os atos e transforma intenção em ação. Contudo, quando desequilibrada, essa mesma força pode manifestar-se como agressividade, imprudência, cólera, egoísmo ou obsessão. Isso é legal pra caramba, né? Todos esses movimentos que eu acabei de narrar, você já vivenciou isso, mas você jamais pensou que estava sendo ali, vamos dizer assim, uma peça, né? Uma desses pontos magnéticos elétricos, né? Da Yggdrasil, né? Para manifestar algo descompensatório da própria energia que você recebeu, de forma que lhe trouxesse, por assim dizer, né, bons movimentos, mas sem problema. Há necessidade do desequilíbrio para que haja o reequilíbrio, né? Então, esses movimentos, agressividade, imprudência, cólera, egoísmo e obsessão, estão encharcados. E esses egoísmos não são nada mais, nada menos do que uma descompensação do dom que foi entregue pela divindade Marte. Pensa nisso. Marte revela, portanto, tanto o poder criador da ação consciente, quanto os excessos destrutivos de uma energia sem domínio. O segundo movimento, no signo, e aqui a nossa grande, vamos dizer assim, a nossa grande, já falei no ensaio passado, né? Não é uma fantasia, mas ele é fantástico, né? Porque a gente conseguiu pensar e falar assim, vem cá, Marte está me entregando isso. Como é que ele me entregou isso? Então nós fizemos uma simbologia dentro das nossas leituras, dentro dos nossos conhecimentos, né? E fizemos um apanhado gnóstico, psicofilosófico, né? Então, onde é que é isso? Vai receber uma carta, uma carta de autorização, de percepção do dom e atuação desse dom. Quem é que vai entregar a carta? Gnosticamente vai ser o arconte, presidente da divindade astral Marte. Quem é ele? É Eloai, Está lá assinado por Eloai.
Toma para você TENEG 25567. Isso lá no espaço sideral para colocar em prática agora nesse movimento encarnatório. Escuta a sentença da força perseverante que te acompanha nessa existência. Marte em Touro manifesta-se em ti como uma energia lenta, estável e profundamente determinada. Não fostes criado para agir por impulso, mas para construir com paciência, resistência e firmeza aquilo que deve permanecer. Tua vontade busca segurança, sustento, estabilidade e posse concreta das coisas conquistadas pelo esforço. Teu poder reside na constância. Quando decides caminhar, poucas forças conseguem desviar teu curso. Há em ti capacidade para o trabalho árduo, para a produção contínua e para a materialização paciente dos desejos. Age com prudência, observa antes de avançar e prefere resultados sólidos às vitórias rápidas. Tua natureza valoriza conforto, estabilidade emocional, segurança financeira e vínculos duradouros. Contudo, guarda-te dos excessos da própria firmeza. A teimosia pode transformar prudência em estagnação e o apego pode converter-se em possessividade, ciúme ou desejo de controle. Tens tendência a suportar tensões em silêncio, até que a ira acumulada se manifeste de forma intensa e destrutiva. Aprende a liberar emoções antes que se tornem peso no corpo ou violência na ação. Não te mobilizes diante dos conflitos esperando apenas que o tempo resolva aquilo que exige posicionamento consciente. Evita insistir em caminhos já esgotados apenas por apego afetivo ou medo da mudança. A verdadeira força não está somente em resistir, mas também em reconhecer o momento de transformar. Nesta existência, tua missão é unir força e serenidade, vontade e sensatez, prazer e disciplina. Quando equilibrado, tornas-te um grande realizador, alguém capaz de construir, proteger e sustentar com estabilidade aquilo que possui verdadeiro valor. Maneiro, hein? Muito legal. Tá assinado, Eloai. Entregue para o TENEG 25567. Ó. Esses são seus nomes. Cuida e utiliza-os em favor de ti mesmo e daqueles que te cercam. Que legal. O terceiro movimento, na casa, também, obrigatoriamente, né, é uma especificidade de localidade, onde todas as energias, né, vão, por assim dizer, né, ter mais fácil acesso para ser colocada em prática. Também, evidentemente, né, assinada pelo arconte gnóstico Eloai, que é o presidente da divindade astral Marte. Né? Então, esse terceiro movimento está escrito assim. Escuta a localização da força ativa que te foi concedida nesta existência. Marte encontra-se na primeira casa, o campo da identidade, da afirmação e do início dos ciclos. Por isso, fostes marcado por uma natureza combativa, direta e impulsionada pela necessidade de agir sobre a realidade. Em ti, a ação não é apenas um recurso, é uma necessidade vital. Carregas grande energia de iniciativa, independência e coragem para abrir caminhos, liderar movimentos e afirmar tua autenticidade sem submissão às expectativas alheias. Há, em tua essência, o arquétipo do guerreiro,
que deseja controlar o próprio destino e conquistar o próprio lugar do sol, ao sol. Tua presença tende a estimular os demais, despertando força, movimento e determinação naqueles que cruzam teu caminho. Entretanto, deves vigiar os excessos desta chama. A impaciência diante da lentidão, das derrotas ou da resistência externa pode transformar firmeza em agressividade. Muitas vezes, tua intensidade ultrapassa a percepção consciente, ferindo os outros sem que percebas o impacto de tuas palavras ou atitudes. O impulso precipitado pode conduzir-te a conflitos desnecessários ou a decisões tomadas sem suficiente prudência. Nesta existência, tua missão consiste em aprender o domínio da própria força. Cultiva paciência, disciplina e consciência emocional. Canaliza a tua energia através de ações construtivas, de trabalho, de movimento físico e objetivos claros. Quando equilibrado, tornas-te um iniciador poderoso, alguém capaz de abrir caminhos com coragem, autenticidade e presença transformadora, sem perder a sabedoria do autocontrole. Poderoso, hein? Muito poderoso. E está assinado por Eloy, né? Essa é a força da localidade dentro da mandala, especificamente na casa 1, mandala elétrica na casa 1. A nossa síntese desse ensaio as 3 peças ficaram bem integradas entre si. A apresentação da força marciana, sua expressão em Marte em Touro e sua operacionalização em Marte na casa 1. Textos com unidade, profundidade e coerência dentro da nossa linguagem gnóstico-arquetípica, onde o conjunto forma praticamente uma tríade operacional da divindade astral Marte: essência, natureza e manifestação. O nosso ritual gnóstico psicoastrológico de hoje é regido pelo Senhor do Tempo Pessoal, Mercúrio, vibralizando a área da vida representada na casa 2 da mandala elétrica pessoal. E olha que legal! Especificamente, hoje, Mercúrio também é o Senhor do Tempo do coletivo. Então ele é do pessoal na mandala do TENEG 25567, mas é de todas as consciências que aqui se encontram encarnadas, consertando eletricamente e vibralizando especificamente para esse que vos fala na área representada, na área da vida representada na casa 2 da mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número quântico 1 para todas as consciências nesse momento encarnadas, com a irradiação da lua minguante detox branca, que está aí acima de nós, nos irradiando, né? Com duração de 3 dias, né? Ela se mantém nessa irradiação, cujo ritual, né, para essa lua minguante detox branca está aqui no canal, especificamente no vídeo do dia solar 22.480, da lunação 761 da minguante detox branca. Se você tiver interesse, né, porque a gente faz sempre a homenagem, né, para todas as outras 7 luas, né, e identificamos um determinado momento que nós teríamos que fazer também uma homenagem, né, que não está no ponto de vista dos 7 chakras, né, então ela não está, por assim dizer, direcionada a um específico chakra, né, como as outras 7 luas, né, mas ela tem todo
um conteúdo maior, né, que é o conteúdo da purificação, né, da renovação para o novo, né? Então a gente faz especificamente um ritual que tivemos a oportunidade de apresentar no vídeo do dia solar 22.480 da lunação 761, minguante detox branco. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção, o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação no viés junguiano. É claro, disponível através de pedido no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e escreve aqui nos comentários sua opinião, mas não esquece de adicionar o WhatsApp, que também estamos disponibilizando em 53 páginas de PDF pelo valor simbólico de R$ 11,18. Olha aí que legal de novo. O 3, 1 e 8. Né? O método terapêutico para a psique, aquele lá atrás, ó, o frontispício dele está lá atrás. Ó. Aquele ali, que se orienta sobre contextos terapêuticos a acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais na busca pelo equilíbrio da jornada. Lembrando em tempo que você pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online, ofertados aqui na descrição desse vídeo. Informamos ainda que o @tempo negativo 25567 está no Instagram e no Facebook, publicando a imagem criada pela IA com base neste ensaio. Olha lá! Você me vê no próximo vídeo.